Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Esse texto, ele tem uma palavra que foi adulterada em algumas versões evangélicas, que tem induzido as pessoas à crença na doutrina pagã da Trindade ou no unicismo, que é a crença de que Jesus é o próprio Deus, tá bom? E vou mostrar isso para vocês de maneira bastante clara, tá? Então, eu copiei aqui de acordo com diversas traduções da Bíblia, exatamente como está, sem mudar nada, nenhuma vírgula, nenhum acento, para que vocês possam ver realmente como que essa passagem ela é lida em diversas traduções diferentes da Bíblia, tá? Então, o primeiro que nós temos aqui, ó, é a última, Almeida século 21, ó, 1 Timóteo 3,16. Eu não vou ler todos os textos, né? O versículo por completo, todas as versões, porque senão o vídeo fica muito extenso, né? Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne, obviamente está falando de Jesus Cristo, né? Foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima em glória. Obviamente está falando de Jesus, que voltou para o céu, né? Depois da ressurreição. Então, aqui na Almeida século 21, aparece a palavra aquele, se referindo, obviamente, a Jesus. Na Almeida atualizada de 1959, também a palavra aquele. Já na Almeida Corrigida Fiel, aparece a palavra Deus, olha, em vez da palavra aquele. E agora, o que está certo? É aquele ou é Deus, né? Vou mostrar para vocês em detalhes já. Na João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos do hebraico e do grego, olha, a palavra aquele, tá? Aí você tem aqui, a seguir, a Bíblia Edição Pastoral, Bíblia Católica, ele, tá? E não Deus, né? Aí você tem a Bíblia de Jerusalém, que é essa aqui, a Bíblia de Jerusalém, ele também, né? A Bíblia para Todos Católica, coloca Cristo, né? Como uma paráfrase se referindo a Jesus Cristo, que manifestou como homem, né? Ou em carne, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, essa é a ARC, é a Revista e Corrigida, coloca aquele. Perceba que de todas as traduções que a gente apresentou aqui, apenas a Almeida Corrigida e Fiel colocou a palavra Deus no lugar, tá bom? Aí a gente tem outras Bíblias diferentes aqui, ó. Nós temos a Bíblia Oficial do Vaticano, né? CNBB, está ele. Aí você tem a João Ferreira de Almeida de 1819, tá? Aí aparece a palavra Deus. Até as palavras são um pouquinho diferentes, né? O português antigo, né? Aí você tem a Rei Jaime Fiel, aparece também a palavra Deus. Aí você tem o Novo Testamento Judaico, está aquele, tá? Aí você tem a Nova Versão Internacional, que é uma Bíblia evangélica muito difundida. Olha aqui, aparece também a palavra Deus, né? A Nova Versão Transformadora, que é outra Bíblia evangélica, aparece a palavra Cristo, como paráfrase se referindo a Jesus Cristo. Aquilo foi revelado lá em corpo humano, né? Tradução brasileira de 1910, aparece a palavra aquele. Essa Bíblia é uma espécie de tira-teima, né? Tem o nome de Jeová mais de 4.000 vezes, essa versão aqui, ó. Agora nós vamos tirar a prova dos 9, como se diz, né? O que de fato nós temos ali é Deus ou é o pronome aquele? Então vamos lá. Códice sinaíticos do quarto século. Nós temos a palavra hos e não a palavra theos, tá? Que pode ser ele ou aquele, tá bom? Códice alexandrinos do quinto século. Temos também a palavra hos, que está aqui embaixo, ó, e não a palavra theos, que é a palavra Deus, né, em grego. Códice efraimita, se salvo engano, é do sexto século, tá? Aparece a palavra hos também, olha aqui, ó, não theos. E as novas versões gregas, né, como a Nestlé e Alan, como também o Scott Hort, traz exatamente o mesmo texto, não copiei aqui, mas é exatamente igual, a palavra hos, né, que você está vendo aqui, ó, tá bom? Onde que aparece a palavra theos? Ela aparece no texto Receptus a partir do ano 1550, o texto de Erasmo. Olha aí, aparece a palavra theos. Perceba que hos, nas primeiras versões, foi trocada por theos muito tempo depois, né? Desculpa aí, pessoal. Então, o que acontece? Acontece que as versões inglesas, as versões portuguesas que vieram mais tarde, elas vieram copiadas dessa tradução aqui, ó.
do 15º, 16º século, que vocês estão vendo aqui, ó, que é a palavra teos, mas não é a palavra teos que ocorre nos manuscritos mais antigos. Nos manuscritos mais antigos é a palavra rus, que vocês estão vendo aqui, ó. É até parecido, se você pegar a palavra teos com abreviação, ela se escreve assim também, viu? A palavra teos, abreviada, é exatamente como está aqui. A diferença é que tem esse risquinho no meio aqui, ó, tá? Então pode ser que alguém tenha confundido, né? Mas uma coisa é clara, não é Deus que ocorre nessa passagem. Deus manifestou em carne, tá? Mas a palavra aquele que se manifestou em carne. Então as versões que colocaram aqui Deus, né, manifestou em carne, obviamente que elas adulteraram essa passagem, né? Como aconteceu com aquela versão que você viu ali, de 1550, né? Que é do texto Receptus, tá? Então veja que todas as traduções católicas, né, colocam a palavra aquele ou ele, se referindo a Jesus, e não a palavra Deus, né? São mais fiéis ao texto grego do que as próprias versões evangélicas, né? Muito embora vimos aqui versões evangélicas que colocaram corretamente, né? Colocaram a palavra aquele, tá? As novas versões evangélicas, né? Então o sangue de quem realmente foi derramado? Foi de Deus ou foi de Jesus, o Filho de Deus? Então eu copiei aqui apenas alguns textos, são dezenas de textos, mas o vídeo fica muito extenso, né? Então nós temos aqui, por exemplo, Hebreus 9,14, ó, fala do sangue de Cristo, né? Hebreus 10,19. Na verdade, em Hebreus fala umas 10 vezes sobre o sangue de Jesus Cristo. Então eu copiei apenas 2. Hebreus 10,19 também fala do sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, que é a mesma coisa, tá? E não sangue de Deus. Tá? Então Deus não se manifestou em carne. Quem foi manifestado em carne foi o Filho de Deus. Outras passagens que comprovam isso, né? 1 Pedro 1,2 fala do sangue de Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Apocalipse 1,5 fala, ó, da parte de Jesus Cristo, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, que é fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Sangue de quem? De Jesus Cristo, não sangue de Deus, né? E quem de fato realmente é Jesus Cristo? Então a Bíblia deixa claro, nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, tá? Então o Pai é o Deus Todo-Poderoso, Jeová, né? Aí, aqui a conclusão de 2 João 3, né? Aliás, uma saudação inicial, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. O Pai enviou o Filho é Jesus. Então quem de fato derramou sangue pela humanidade foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus o Pai, o Todo-Poderoso Jeová, e não o próprio Deus, né? Conforme vocês estão vendo aqui de maneira muito clara. Eu tenho algumas versões da Bíblia aqui, modernas, e quero mostrar para vocês como que nós encontramos esse texto de fato na Bíblia mesmo, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Eu tenho essa Bíblia grega aqui, essa Bíblia deve ter mais ou menos uns 200 anos, eu tenho até medo de abrir ela. Então, lá aqui em cima nós temos o texto de 1 Timóteo 3,16. Eu grifei em laranja aí para vocês verem, né? Aí aparece a palavra ros aí, tá vendo? Ó? Grifadinho, tá bom? Essa Bíblia deve ter 200 anos ou mais. Agora nós temos Bíblias mais novas, né? Novo Testamento trilingüe. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Ó, aqui que aparece aqui, ó. Olha, que aparece a palavra ros, tá vendo? Ó? Esse é o Novo Testamento trilingüe. Depois eu mostro as capas para vocês, tá bom? Eu tenho aqui uma Bíblia grega chamada analítica. Olha o que aparece lá em cima. Também, ó, a palavra ros, não a palavra teos. Tem aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, maior editora do Brasil. Olha aqui, ó. Aparece também a palavra ros, vocês estão vendo aqui, ó, e não a palavra teos, né? E olha que esse texto certamente foi muito revisado, né? Nós temos aqui a versão do Dr. Valdir Carvalho Luz, né? E o que aparece aqui também, ó? Aparece a palavra ros, olha lá, tradução aquele, né? E não a palavra teos no texto. Então fica muito claro, né? Para aqueles que querem realmente adorar a Deus segundo a verdade que está na Bíblia. Essas aqui são as versões que eu usei aqui agora para vocês verem, tá? Vou mostrar as capas para vocês. Que tudo que a gente fala, a gente traz aí e traz um embasamento, né? Muito claro e forte para provar aquilo que estamos falando, né? Então não foi Deus que manifestou em carne, né? Quem se manifestou em carne foi o Filho de Deus, aquele que foi enviado por Jeová à terra
e que morreu pelos nossos pecados. Então Deus não saiu do céu, veio à terra em forma humana, nada disso, né? Então quem veio à terra e foi enviado à terra foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é a sua primeira criação, este sim em forma humana. Quando estava apenas em forma humana, ele morreu pelos nossos pecados. Ok? Espero que esse vídeo sirva de ajuda para todos vocês aí, né? E que fica claro, né? A adulteração que aconteceu em 1 Timóteo 3,16, aí no decorrer dos tempos, para tentar dar alguma base ou endossar a trindade ou unicismo, né? Querer colocar Jesus no mesmo patamar de Jeová. Fiquem todos com as bênçãos de Jeová e também de nosso Senhor Jesus.